Sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o podcast Mamãe Astróloga. É uma conversa com alunas da comunidade Mamãe Astróloga para a gente falar de astrologia, maternidade, consciência, todos esses temas que a gente ama. E hoje eu vou conversar com a Elisângela. Esse é o nosso 5º episódio já, estou super feliz por isso. E vamos começar então. Eu queria te perguntar de onde que você fala, para a gente já saber situar. Tá, eu estou aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, legal. E como que você conheceu o meu trabalho? Como que você me conheceu? Como que foi esse processo? Então, eu já estava numa busca interna, né, de me reconectar com a minha essência e que veio bem forte depois que meu filho nasceu, José Miguel. Eu já estava entrando em contato com algumas terapias. Uma que me ativou bastante foi o herbalismo mágico. Aí, a partir daquele ano, que foi o ano passado, né? 2022, foi no início do ano passado, eu intencionei que eu seria uma pessoa íntegra comigo. Que eu ia viver toda a minha integridade e logo em seguida eu entrei em contato contigo, com a sua energia e veio assim. Sempre amei astrologia e era uma coisa que ficava para depois, porque eu sou enfermeira de formação, então eu tinha aquela questão assim, é uma coisa que não é científica, é algo que a gente não é valorizado, né? Sim. Então eu ficava com medo de ter esses acessos, mas a minha alma falou muito mais forte, e eu te conheci bem nesse momento, e eu falei, é isso que eu precisava. E o que te motivou, assim, a estudar, a querer compreender o mapinha do José Miguel? O que te impulsionou nesse sentido? Olha, o José Miguel é uma alma, assim, com muita energia. Ele é uma dinamitezinha em forma de pessoa. Ah, é? Conta mais, como que é a configuração básica ali do mapa astral dele, pra galera pegar? O solzinho dele é em Virgem. O ascendente dele é Câncer e ele tem a lua em Áries. E a lua dele pega, assim, meu Sol, Marte e Vênus pega certinho em cima da lua dele. E uma coisa assim, essa dinamite que eu falei, o meio do céu dele, ele tem Urano. E esse meio do céu pega exatamente na minha parte da casa 7 ali, dos relacionamentos, dos meus projetos projetos mais sérios, né, com a minha parte, como eu me mostro aqui com meu serviço em si, né? Sim. Então foi uma demolição. Tudo aquilo que eu achava que eu queria, porque é em Touro, né? Uhum. Então eu buscava aquela estabilidade e ele veio para destruir tudo aquilo que era uma falsa estabilidade. Como que é essa, assim, o que seria essa falsa estabilidade? Muito interessante o que você está falando. Eu fui formada muito naquele molde quadradinho, biomédico, hospitalocêntrico, que o médico e os profissionais de saúde detêm o poder. E eu queria, assim, minha configuração, eu sou uma ariana, de bem sol na virginiana. casa 6. Isso. Como meu sol é na casa 6, é bem virginiano. Por isso que amou o herbalismo, né? Você foi falando, olha o sol da casa 6 dela. Contato com a natureza, né? Sim, energia de cura, né, Eli? Que você tem muito forte, né? Sim. Minha casa 6 e 12, elas são bem povoadas, né? Tem um espelho na 6 e na 12. Tem toda essa questão do corpo, do físico, da rotina, e também a questão do inconsciente coletivo, que eu acesso muito através de sonhos e tal. E meu ascendente escorpião, né? Então, assim, não tinha como. Toda essa profundidade, todas essas questões místicas, essas questões que são tabu, sempre me chamaram muito, né? Sim. Eu tenho esse meu lado Perséphonezinho bem... e uma lua... Sim, e uma lua em peixes, né? Sim, na casa... Eu te entendo. Na casa 5, né, sua lua em peixe, super, né, nessa questão da criatividade, de soltar esse lado. E aí, assim, aí você falou que você estava nessa falsa
segurança, né, tal. E você falou que você tem um estélio na casa 12, né, e o Sol ali na 6, quer dizer, estão em oposição, pedindo equilíbrio desse lado que você comentou, né, da questão de saúde, a parte de ciência, que faz todo sentido, mas equilibrando com a parte energética, com a parte do seu sentir, né, de tudo isso, né? Todo o meu racional concreto, que estava muito forte, que estava sendo muito... Eu tentei me encaixar na sociedade que a gente vive. E assim, eu tentei fazer aquele papelzinho que falaram, ai, você vai lá, vai ser a boa menina. Imagina a Mariana tentando ser a boa moça, né? Vai ser uma boa menina, vai ser tudo certinho, que no final você vai ter os benefícios, os louros. E esses louros nunca vieram. Aí eu fiquei frustrada, né? Porque é tudo vendo do patriarcado, né? O que eles falam pra gente, que a gente vai cada vez se enfiando mais em atividades, assumindo as coisas e no final eu não estava cuidando mais de mim. Eu tive 3 burnouts. Nossa, 3 burnouts. E eu até inclusive ia te perguntar isso, né? O que você viveu nesse processo? Como que você se sentiu nesse processo de tentar ser a boa menina, a Ariana boa, né, para os outros? Só que isso é uma sombra da Lua em Peixes. Eu falo porque eu também tenho Lua em Peixes, né? E a gente tem muita coisa em comum nos nossos mapas, né? A gente já conversou muito disso. E aí você tentando ali, né, ser a boa menina, a boa pessoa, bem, né, encaixada ali naquele papel. E eu ia te perguntar justamente isso. O que isso te causou, né, na sua vida? Você teve os burnouts? Eu tinha muitos acessos e eu acabei bloqueando tudo, não queria mais ter contato com nada, tanto que a minha infância inteira eu fui muito doente, eu tinha muito bronquite, tinha muitas coisas nesse sentido. Sim. E eu comecei a perceber que no final essa lua, que tanto tem esse lado sombra, foi o que me deu, que me conseguiu me trazer até hoje de forma íntegra. Porque assim, eu vivia num meio assim que meus pais trabalhavam, então eu era cuidada por outros e eu sempre conseguia acessar as coisas rápido, aprender rápido e fazer as coisas, desfraudei rápido, tudo certinho. Na escola eu queria ser a primeira da sala, toda essa questão de querer chamar atenção, né? E ter o pertencimento e tal dentro daquele quadradinho, e eu percebia rápido que as pessoas queriam de mim, então eu entrava naquilo. Aí o que eu percebia? Que todas as vezes que eu estava numa situação que para mim me machucava, quem me ajudou foi a minha lua. Eu conseguia entrar num mundo paralelo, de colocar dentro da minha mente que era tudo mais cor-de-rosa, e aquilo me dava força para continuar. Então, muitas vezes eu vivi coisas dentro de mim que não refletiam o que estava fora. Mas eu fui percebendo que conforme eu fui amadurecendo e compreendendo isso, eu consegui ir movimentando o meu exterior. Aquelas coisas que era como se fosse uma coisa mágica, eu conseguia, em alguns momentos, fazer também. Muito interessante. E você falou assim, que você percebia com facilidade o que as pessoas queriam, né? Isso aí é o escorpião, né? O ascendente escorpião, a lua em peixes que saca, né, as coisas. E aí você falou, não, que eu era a primeira, fazia rápido, né? Dava conta. A Ariana, né? Aquela coisa toda. E olha quanto que a gente vai se machucando, né, no meio do caminho, quando a gente não tem todos esses nossos aspectos de forma assim consciente, né, equilibradas. E aí eu queria te perguntar o que mudou, o que está mudando na sua jornada? Claro, você está compreendendo o mapa do José Miguel, né, do seu filho. Vamos chegar lá, também quero que você fale disso também, mas poxa, compreender o seu próprio mapa também no processo, não é? Porque não é só, entendi o mapa do meu filho, mas o seu também, né? Eu entrei muito naquele pensamento, vou fazer isso pelo meu filho. Que era bem assim. Era o que eu acreditava, né? Que eu tava... a gente vai criando uma casca e vai tentando viver aquilo de ser a boa moça, a boa profissional, a boa mulher, a boa mãe e tal. E eu, no puerpério, eu vivi um nigredo, assim, muito profundo. O escorpião, ele vai lá no fundo do poço, realmente. Com 1 ano que o José Miguel estava, eu definhei. É bem o ascendente em escorpião, né? Meu corpo ficou cadavérico. Porque eu amamentava ele e eu estava naqueles processos profundos de tentar me encontrar e não conseguir ver luz no fim do túnel.
foi aí que eu comecei, fui entrando em contato com várias terapias e eu fui acessando muitas coisas, né? Aí eu comecei a me compreender, comecei a compreender que eu estava me negando uma Lilith que eu tenho no ascendente, coladinho no ascendente, escorpião. Então, assim, todo esse poder que eu tinha de acessar as coisas e de trazer a transformação e a cura através desse acesso intuitivo, eu estava negando, porque eu queria viver muito nesse concreto, muito nessa segurança, falsa segurança, né? Eu projetava muitas coisas no meu esposo, né? Como se ele fosse uma tábua de salvação. Aí José Miguel veio e colocou uma dinamite no ponto certo, assim. Foi lá e explodiu. Explodiu Na tudo. hora, eu fiquei apavorada. Meu Deus, o que está acontecendo? Porque não sobrou nada, sobrou só escombro. Mas conforme eu fui fazendo as meditações que tinha no grupo da magia das ervas da glória, conforme eu fui acessando terapias com a Olivia, eu conheci você e você foi, para mim, no ano passado, quando você foi mostrando o céu, naquele 1 mês que a gente fez de sintonização com as energias que a gente tinha à disposição, sabe quando consegue revolver a Terra para ela, a partir daquele lodo, daquela morte, poder trazer sementes de vida e eu poder brotar a partir disso, foi o que você fez. A gente aqui junto, eu trabalho na Universidade Federal, na UFGD, e aqui a gente estava já buscando alternativas também para fazer um atendimento mais integrativo, né? E foi esse 1 mês que deu para a gente suporte para hoje a gente ter uma salinha de práticas integrativas. Uau! Cada dia a gente foi sintonizando aquela energia e pegou certinho nos meus pontos, né? Tanto é que pegou no meu sol. Aquela lunação pegou em cima do meu Sol, Vênus e Marte, né? Que eu tenho conjuntos, né? E aos poucos foi descamando cascas de cebola e eu fui compreendendo quem eu era. Mas para mim ainda tinha dificuldade de conseguir mostrar isso no mundo, porque, imagina, né? Eu ia ser queimada na fogueira. A enfermeira por dentro da universidade, né? O Nodo Norte em Leão, né, Eli? Sim, Nodo Norte em Leão. Norte em Leão, né? Você tem, então... né? Exatamente. É realmente esse processo de emergir, né? De poder ir para fora, né? Sim. E assim, você tá... a gente jogar luz, né? Jogar consciência naquilo que a gente traz... para lidar com essas sombras, ajuda, né? Facilita esse caminhar. Porque foi eu mudei, assim, quebrou todos os meus paradigmas. Tudo que eu tinha de que era certo, acabou, e eu tive que ir aos poucos ir reconstruindo. Quem que era eu, assim, olhar para dentro das minhas sombras mesmo, que eu tinha inveja, que eu tinha ciúme, que eu controlava, todo esse lado plutoniano, né, que é muito forte dentro de mim, né, que rege meu ascendente, né, e é bem na casa 12, né? Sim. Então, olhar para isso e me reconstruir a partir disso e conseguir entrar no meu sol. E uma aula sua que foi muito importante para mim foi do sol. Eu vi como eu estava negando meu sol, e eu acho que é uma coisa muito comum na maternidade, né? Que a gente vive muito a nossa lua e acaba esquecendo do nosso sol, né? Nossa essência, né? Eu até dei aquela sequência de aulas, né? Os astros e o seu maternar, porque esse processo acontece com todas, até comigo, não tem como. Você se desprende, né? É um desprendimento muito intenso que a gente faz em prol, né, dessa nova vida, e é natural, tá tudo bem. Mas chega um momento que aí você precisa retomar, né, se enxergar de novo e renascer nesse processo, né? Senão, acontece muito, às vezes, sei lá, passaram anos, né, e aí, de repente, essa nova mãe, ela ainda não conseguiu se reconectar consigo. Por isso que, não sei se você notou isso, mas o quanto que na nossa comunidade, eu dou muita ênfase também a você se olhar, né, porque não é, vai lá, vamos estudar o mapa do José Miguel, ele, tal, mas e aí, né? E como que você vai poder ajudar se você também não está bem, né? E aí eu fico feliz de você ter comentado de uma coisa profissional, na sua vida profissional, que acabou florescendo, né? Com aquela, eu lembro dessa sequência e foi muito para você, né? Porque aquela alunação, ela era em Áries, era para você, foi um presente do universo para você, totalmente, né? Eu lembro.
Sim, essa minha conexão com você e com seu esposo me mudou de tal forma que o Giovanni me atendeu, ele falou para mim assim, Elisângela, eu vejo uma leoa aí dentro que quer vir com toda a força, mas que está sendo tratada como se fosse uma gatinha. Então, assim, você tem que curar toda essa questão que você ainda quer se sentir aceita, se sentir pertencente, porque ainda é uma coisa profunda que não te permite você colocar para fora toda a sua essência. Vá sempre em direção ao sol. Aí foi na hora, eu lembrei, meu nó do norte em Leão. E ele nem sabia, porque ele nem... Intuitivamente, né? Intuitivamente ele direcionou, né? Sim, legal. E agora, pensando agora no José Miguel, assim, o que você sente que ajudou, assim, o fato de começar a compreender o mapa dele? O que mudou? O que você percebe? Eu percebo, assim, através de todas as aulas que você deu, que são muito profundas, apesar de elas serem simples, ela tem uma profundidade, assim, e traz muito conhecimento, não só da astrologia, mas, assim, do desenvolvimento infantil mesmo, e a questão da mediunidade, de eu perceber essa mediunidade também no meu filho, e como que ele acessava coisas, tanto é que ele tinha muito terror noturno, ele acordava gritando, ele tinha dificuldade de dormir. Aí, a partir de compreender melhor que a casa 8 dele, né, em Peixes, que ele tem Netuno, ele tem a Lilith. Então, assim, eu fui conseguindo colocar ferramentas terapêuticas a partir de compreender o mapinha dele para que ele tivesse mais proteção. Em locais, eu fechar o campinho dele para ele não absorver tanto a energia dos outros e se desequilibrar. Então, mudou muito, melhorou. Claro que a gente não vira nenhum anjo de uma noite pro dia, porque senão a gente não tá mais nem aqui, né? É um processo, assim. Sim, com certeza. E as pessoas têm, assim, essa ideia, né, de que não, criança não sente energia, ou criança não sofre ataque energético, esse tipo de coisa. Mas cada vez mais, porque eu tenho uma pequena sensitiva aqui também, a Kailinha, ela também. Um monte ali de destaques na casa 12, né? Tem bastante esse lado aí aberto também, esse lado sensível, e é deles isso. E aí eu ia até te falar, né? Filho de peixe, peixinho né? Olha como que você né? Então, não é à toa, né? Que ele veio, se conectou com você e veio aí para sua família, né? Para você, né? Seu marido, vocês exercerem esse trabalho com ele. E que bom, imagina, por exemplo, você, com todo esse seu lado espiritual, que ele é seu. Você eu percebo, Eli, que você, assim, é uma estudiosa, né? Você como um sol na casa 6, que é um sol virginiano, né? Sol oculto e virgem, tem essa coisa da dedicação, né? De estudar aquela coisa toda, de se empenhar. Mas o lado sensitivo, ele também está muito presente em você. E aí imagina assim, né? Pelo menos é o que eu penso. Poxa, você poder orientar desde cedo uma criança com esse tipo de mapa, dá para ela ferramentas, como você falou, né? Que você começou a usar ferramentas para auxiliar ali em momentos, ambientes, certos ambientes, para ir contribuindo com a qualidade de vida, né? Imagina que coisa boa a gente poder fazer isso, né? Sim, inclusive esses dias eu fui fazer um reiki nele, aí ele depois falou pra mim que apareceu uma cobrinha pra ele e falou pra ele assim, José Miguel, pinta seus medos. Então, assim, ele tem uma profundidade, uma abertura muito grande e eu tenho que estar sempre atenta para perceber, porque assim, eu sinto, eu não vejo, né? Aí, a partir do momento que eu começo a perceber que ele tá assim, quando vai pegar algum trânsito em cima da casinha 8 dele, batata. Eu coloco, já fica os cristais na caminha dele, já tem os compostos que eu uso para proteger a energiazinha dele. E eu vou fazendo coisas para tentar proteger o máximo possível para ele ter uma vida um pouco mais tranquila, porque não é fácil. Sim, e aprender a lidar, né, desde cedo, porque muitas pessoas, assim, sensitivas, e eu fui uma delas, tá? Passam boa parte da vida sofrendo, né? Eu sofri muito.
Então, onde eu ia, no ambiente de trabalho, nossa, quantas vezes em ambiente de trabalho a energia, você captar certas coisas e aí você fica mal. Olha só, né? Imagina, eu vim da área jurídica. Eu lembro que uma vez eu estava com o campo tão aberto e com dificuldade de trabalhar aquilo, eu estava folheando um processo e na hora eu vi uma situação ali daquele processo, comecei a me passar mal, porque eu captei ali uma questão. Por quê? Porque eu não sabia trabalhar isso, né? Não estava fechando. Tem hora que a gente tem que saber fechar, né? Porque você está ali no mundo objetivo, tem que ter esse equilíbrio, né? É muito importante. Essa lua, você falou dos trânsitos, né? Essa lua cheia em peixes que teve, como é que foi aí na casa de vocês? Essa lua cheia em peixes foi um rebuliço. O José Miguel e o pai dele, eles têm uma configuração do mapinha muito parecida. Os dois têm ascendente em Câncer, então assim, a maior parte das casinhas são parecidas. Sim. E os dois, eles têm Vênus em Libra. E a do José Miguel, assim, a Vênus em Libra é conjunta ao Mercurinho dele, né? Então, são coisas que eu percebo que ele também vem trazer para trabalhar a criança do meu esposo, né? Não só a minha. Ele veio muito trabalhar a criança ferida do meu esposo. Eu tive um processo que essa lua cheia pegou bem em cima da minha lua. Foi um processo profundo de cura junto à minha ancestralidade feminina. Eu já sabia que eu vinha para trabalhar esse útero ancestral que já havia sido ferido. Eu acessei questões de outras vidas minhas, de eu estar carregando esse peso através do óvulo, essa questão pesada da maternidade. E eu estava projetando isso muito no José Miguel, no sentido de querer essa maternidade muito idealizada, muito perfeita, e que realmente não existe, né? Nós estamos aqui na Terra hoje, tentando fazer o melhor, mas a partir disso a gente está estudando ferramentas para ser cada vez mais íntegro e verdadeiro, para poder ensinar isso para as crianças que vão participar dessa transição planetária que a gente está vivendo. Meu filho tem nó do norte na casa 12 em Câncer, então assim, veio para trabalhar a espiritualidade realmente, ele veio para purificar a gente assumir realmente o nosso cajadinho e colocar nossa luz no mundo, nosso brilho, o que a gente trouxe de dons e cumprir a nossa missão realmente, né? Então eu comecei a ter mais acessos a coisas, assim, como eu estou estudando também perfumaria ancestral, eu recebi um perfume de cura para minha criança e de enraizamento, porque eu tinha sempre muita criatividade, as coisas vêm muito para mim, só que eu fazia muitas coisas e acabava não sendo uma coisa muito contínua, né? Persistente. E com esse Saturno junto à Lua que veio, né, dessa lunação, sendo em peixes, eu senti muita necessidade de estar enraizando, né? E acabei recebendo um perfume terapêutico que para mim fez muito sentido nas questões que eu estava vivendo, né? Desse equilíbrio desse masculino com o feminino meu, né? Que eu estou buscando trabalhar e não projetar tanto com o meu esposo e com o meu filho, meus relacionamentos, enfim, né? Então, foi um processo bem profundo. E meu esposo, ele também pelo desenho humano, ele tem um plexo solar aberto. O que quer dizer isso? Toda a questão emocional minha e do José Miguel, a gente tem questões emocionais profundas, de ondas profundas. Ele se sente amplificado. Então, assim, quanto mais a gente tiver nossas emoções equilibradas, a gente consegue que ele se mantenha equilibrado também. Aí, bem no dia da lua cheia, foi finalização de uma aula que eu estava tendo, um curso de especialização em desenho humano específico para criança. José Miguel teve uma crise de grito, não queria parar. Aí eu consegui respirar, conversar com ele, equilibrá-lo e eu consegui fazer a aula de uma forma tranquila, coisa que se fosse no passado eu ia dar uns gritos também, eu ia perder a estribeira, não ia saber nem para que lado que eu estava indo. Então eu vejo que todas essas ferramentas, principalmente a sua condução, dessa forma tão assertiva, tão profunda e tão iluminada, né? Consegue fazer na gente para que a gente consiga trazer o nosso melhor aqui para a Terra, né? Nosso melhor papel de mãe, que eu acredito que a gente é um sacerdócio, né? A maternidade realmente é um sacerdócio. E é assim, é viver a deusa aqui encarnada, de carne e osso, que tem boleto para pagar, tem um filho para criar, tem o trabalho, tem o esposo, tem a sua vida também, que tem que se nutrir para depois transbordar essa nutrição para os outros, né?
Perfeito. Nossa, eu tô aqui sentindo tudo que você tá falando, que tá muito profundo. Eu sabia, até falei pra você antes, falei, ó, sei que esse papo vai ser profundo. Eu tava aqui só arrepiando aqui em algumas partes, porque é muito transformador. E assim, você falando aí, não, porque o meu mapa, e o mapa do José Miguel toca tal coisa no mapa do meu esposo e tal coisa no meu mapa. Assim, eu tô me sentindo muito realizada ouvindo você falar isso, porque, assim, é simples, né? Parece, quando a gente fala, não, porque o mapa interagiu, não sei o quê, parece que é coisa de outro mundo, parece que a pessoa, de alguma forma, ai, nossa, é difícil demais. E não, a gente tem que ir conversando, né? Poxa, você trabalha, você tem um monte de coisas para fazer, responsabilidades, né? E não, você está fazendo, né? Um passo por vez, caminhando, estudando, assiste, aplica, observa, né? A astrologia, ela abre muito na gente essa capacidade de observação. Eu acho isso muito legal. E aí você falando de uma forma tão natural, isso me realiza muito ouvir, porque, quer dizer, a astrologia leva ela para sua família, para sua casa, né? Para o ecossistema de vocês. Eu penso na astrologia como uma melhoria na nossa qualidade de vida. Você está falando aí de questões de convivência, de desenvolvimento espiritual, de missões de vida, né, que cada um tem, e a relação dentro da família. Então, assim, eu estou muito feliz, eu estou transbordando ouvindo aqui tudo que você está falando, porque é simples, né? E não é assim, de coisa de outro mundo. Ai, nossa, que coisa difícil. Não, você vai ali, passo a passo, vai pegando, vai entendendo, vai aplicando, né? E uma coisa importante é que a gente não ser refém, né? A gente conseguir compreender a nossa natureza, a natureza do outro. O meu Plutão pega em cima do Sol do meu esposo, então a partir do momento que eu compreendi isso, muita coisa clareou para mim, das projeções que existiam. Então, olha, não sei nem como agradecer tudo que você faz por nós, a nossa comunidade, a forma como você movimenta o grupo, né? Sempre tem coisa nova, né? Estamos sempre criando mini curso de planetas retrógrados. Agora é mini curso sobre paternidade na astrologia, né? Que eu já comecei a gravar. E o negócio vai, vamos. Ó, gente, e-book, e, né, vamos fazendo. Porque são coisas. Você vai pegando um tema aqui, você vai pegando uma questão ali para ir acrescentando, né? E trazendo. Então, isso é muito legal. O quanto que isso pode ajudar no nosso dia a dia, né? No nosso bem-estar, né, na nossa consciência, e até melhorar o relacionamento, porque você falou de projeções, de Plutão, e quando está um Plutão, por exemplo, mal trabalhado, alguma coisa mal trabalhada ali que o mapa está interagindo, o casal acaba sofrendo, a família, né, acaba criando aquela realidade ali muito, muito cheia de desafio, de muita coisa. E aí trazer a luz, trazer a consciência facilita bastante tudo isso, né? Eu sinto muito, assim, as questões de manipulação que existiam, né? De forma inconsciente, realmente. De querer controlar e querer... Os medos. O Plutão traz muitos medos, né? E a questão, eu tinha muito medo de morrer. Eu tinha muito medo do meu filho, meu esposo morrerem. Eu não dá, assim... Como se a gente tivesse aquele controle. A gente fica com esse falso controle. Sim. Aí o que aconteceu? Eu fui compreendendo que isso tudo também está nessa matrix, que a gente tem que transcender realmente, porque nós somos muito mais do que esse corpo, né? Sim. A gente é uma ciência muito maior e a gente está aqui para um propósito maior, que é trazer realmente luz aqui para a Terra, trazer nosso perfume, trazer nossa beleza única, porque a partir daí a gente consegue construir realmente a sociedade que a gente espera, né? Essa nova Terra, né? Com certeza. E eu achei legal também isso que você comentou. Você está trazendo várias formas como você está aplicando o conhecimento, né? Mas por quê? É um caminho de autonomia, de você ter a sua visão, você trazer as aplicações práticas daquele conhecimento para a sua vida. Até aquela frase que fala, quem aprende não depende, né? Quer dizer, você vai aprendendo os fundamentos, né? Ali como a gente vai colocando, um passo por vez, justamente para você poder exercer isso, né? Com você. Você poderia usar isso na sua vida de acordo com o que faz sentido para cada momento. Você percebe que cada etapa, né, você vai desenvolvendo certos pontos, né? Tem época que, por exemplo, essa sua lua em peixes vai ser trabalhada em um certo sentido. De repente, daqui a pouco tem um ciclo novo, uma mudança nova. E se a gente fica refém de alguém, alguém que vai me dizer
exatamente o que eu tenho que fazer e não desenvolver essa autonomia de ir lá, de buscar, de aprender, a gente acaba deixando, né, de aproveitar tudo isso. Sim, e é o que vem nessa nova terra, né? Que todos nós realmente trazermos nossa beleza única para trabalhar nessa coletividade e sermos autônomos, autorresponsáveis, né? A gente não é refém de ninguém, não existe um Messias, né? Tá tudo dentro da gente, né? Dentro do nosso coração. Sim, era de Aquário, o espírito da era de Aquário é um espírito que rompe com a dependência, com aquela ideia do salvador, alguém que vai vir aqui, vai me salvar, vai resolver a minha vida, né? A era de Aquário é justamente sobre você procurar esse caminho, né, dessa autonomia, né, de se desenvolver. A Daniele comentou, muito complexo viver. Muito complexo, pode ser mais simples também, né, Dani? É profundo, mas pode ser mais simples também, né? Vamos pensar aí nesse outro ponto de vista. E, bom, Eli, eu vou também te perguntar, o que você... Porque assim, né, você foi da primeira turma da comunidade Mamãe Astróloga, quando lá no começo, né, muita coisa mudou de lá para cá. Então, a gente vai passando muitos caminhos e é muito mais fácil olhar para trás, né, do que hoje, quando você está no olho do furacão, por exemplo, se você pensar no puerpério, quando você estava vivendo, hoje você teria um outro olhar, mas quando você está ali passando, nem sempre é fácil, né? Eu queria te pedir, assim, uma mensagem que você pudesse transmitir para o seu eu ali daquela época e para as outras mães que estão assistindo também, sabe? O que você falaria, né? Que conselho, aprendizado que você traria? Eu vou trazer aqui a frase que o Giovanni trouxe para mim, usar como mantra e que me trouxe até aqui. Tudo passa. Só não passa todo o que você tem dentro de si, que é seu espírito, né? Essa luz, ela é eterna, ela é infinita, né? Ela é alfa e ômega. Você pode mudar tudo. Não tenha medo. Você tem esse poder. Então, assim, eu queria deixar isso para as mães, que por mais que a gente sinta que a gente está perdida, que a gente não tem uma luz, a hora mais escura da noite é que vem logo em seguida a aurora e traz com a gente toda a beleza do florescimento, né? A gente passa todos os dias por mortes e renascimentos. Que a gente aproveite essa morte que pode acontecer para florescer o que a gente tem de mais belo e de mais valioso para a humanidade. Era só isso. Gratidão. Que incrível. Eu que agradeço, viu, Eli? Olha, profundo toda essa conversa e eu agradeço a cada uma que está aqui presente, a quem vai assistir depois, ouvir no Spotify, assistir no YouTube. E desejo muita luz no seu caminho, né? Você é uma mamãe astróloga, enfim, profunda. E eu te agradeço muito, agradeço esse nosso reencontro, né? Essa conexão, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo para todas que estão assistindo e até a próxima. Tchau, tchau.